Observatório da Imprensa Especial. 70 anos da Segunda Guerra. Cowboys trocam o chapéu pelo cap e vão à luta contra o nazismo. Ditador tenta conquistar o mundo, mas só consegue gargalhadas. E o homem que evitou que centenas de judeus morressem em campos de concentração. Neste segundo capítulo, Hollywood de uniforme. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Adolf Hitler começou a guerra através do rádio. E quem o enfrentou antes de todos foi o cinema de Hollywood. Os nazistas apostaram na delirante doutrinação da nação germânica, certos da sua superioridade. Sozinha, ela conquistaria o mundo. Os nazistas não contaram com o mundo, não contaram com a humanidade e a sua infinita capacidade de produzir aproximações. Empenhados em expulsar os indesejáveis, os nazistas esqueceram a resistência dos refugiados. O Nobel de Literatura Thomas Mann, um dos primeiros a deixar a Alemanha depois da ascensão de Hitler, disse: os nazistas queimaram os livros que nunca saberiam escrever. A Alemanha enxotou os seus escritores e artistas. Hollywood, a capital da fantasia, a fábrica do sonho americano, os acolheu de braços abertos e com eles construiu um formidável auditório mundial. Hollywood foi construída por uma comunidade de imigrantes e estes imigrantes perceberam o perigo antes dos seus estadistas. O representante da Warner na Alemanha, Joe Kaufman, foi morto por vândalos nazistas no Pogrom da Noite dos Cristais, em 1938. Ano seguinte, Jack Warner começava a produzir filmes antinazistas que combinaram com Casablanca a inesquecível combinação de romance e idealismo político. A mesma Noite de Cristais levou Charlie Chaplin a transformar o adorável vagabundo chamado Carlitos num militante humanitário. Hitler era um cinéfilo, assistiu-o, ficou furioso, mas nada podia fazer, apesar do seu poderio militar. Seus histéricos discursos no rádio não chegavam ao mundo, ao contrário do discurso final de Chaplin, transformado num hino internacional da paz. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra total e graças ao cinema. Hollywood não permitiu que os campos de extermínio, a solução final e o holocausto fossem encobertos pelas comemorações da vitória. Naquele momento, o cinema bélico deu lugar ao cinema atrocidade. Esta outra guerra talvez nunca saia de cartaz. Os nazistas sabiam que, além das medidas econômicas e militares para a retomada do poderio germânico, a propaganda também era fundamental. E nos cinemas, a tarefa de exaltar a pretensa superioridade ariana ficou por conta principalmente de Leni Riefenstahl. Ela queria ser atriz em Hollywood, não conseguiu, mas tornou-se a cineasta de Hitler, subordinada diretamente ao Führer. Seu fascismo era visual, plástico, mas impressionante. Na sua obsessão contra os judeus, o Reich também produziu alguns filmes antissemitas. Os principais foram O Judeu Sus e O Judeu Errante. O nazismo esvaziou o cinema, a literatura e as artes plásticas alemãs. Entre 1933 e 1939, o melhor das artes e da cultura germânica estava refugiado em Paris. E quando a França capitulou, mais de 1000 intelectuais foram transferidos para os Estados Unidos através dos Pirineus, graças ao trabalho de um bravo jornalista americano chamado Varian Fry, escolhido por Eleanor Roosevelt para esta tarefa. Neste período em que a literatura sofria, o cinema se expandiu. Nós podemos dizer que o cinema
Para parafrasear uma frase conhecida, o cinema é a literatura sob pressão, não é? E a literatura em si, ela tem o seu momento de desabrochar, ela não acontece sob comandos, não é? O cinema é mais imediatista nesse sentido, né? Mesmo porque é uma indústria pesada, né? Ele tem estímulos e respostas mais rápidas. Daí que você vai ter esses casos, né, que a gente poderia rolar aqui, dezenas de casos de romances que foram escritos 30, 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial e que, no entanto, dão um retrato denso, um retrato que faz as pessoas pensarem, talvez mais profundamente, que se tivessem lido simplesmente um texto durante a própria guerra. Hollywood declarou guerra contra Hitler muito antes da Casa Branca. A maioria dos produtores e patrões dos grandes estúdios eram imigrantes ou filhos de imigrantes judeus. E as ideias propagadas por Hitler, a partir da sua posse em 1933, os colocou em estado de alerta. Todos aqueles grandes homens, os chefes dos estúdios, eram de origem europeia, de formação europeia, muitos deles eram judeus, ou seja, muitos eram atilados, né, e antenados com o que estava acontecendo na Europa. Eles já temiam o nazismo, muito antes que o nazismo começasse a se tornar uma ameaça tão palpável. Eles já eram contra aquele isolacionismo americano, de não querer se intrometer numa guerra que durante os primeiros 2 anos e meio foi uma guerra absolutamente europeia, né, mas eles eram europeus, então eles estavam interessados, estavam gostando por lá. E eles faziam filmes que já, de certa maneira, tentavam estimular a entrada dos Estados Unidos na guerra. Nessa época, antes de 1939, começaram a mexer com essa questão do patriotismo e da defesa da democracia, fazendo filmes de guerra no ambiente da Primeira Guerra Mundial, no ambiente da Guerra de 14-18. Sargento York, né? Um deles, o Sargento York, né, que era um pacifista, né, que tinha aquela decisão de não usar de armas, de não combater. E sendo um pacifista, ele acaba se convencendo de que, em certas ocasiões, para salvar outras vidas, é preciso matar. Quer dizer, Sargento York foi um filme para tirar um pouco abater um pouco essa questão do pacifismo, né? Jack Warner, o caçula dos irmãos Warner, depois de saber que o seu representante na Alemanha tinha sido assassinado por vândalos nazistas, produziu um filme abertamente anti-hitlerista, Confissões de um Espião Nazista, que estreou 3 meses antes do início da guerra. Mitchell, yes. Hotel Atlanta.